A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula sobre subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas jovens, que tem como título Instruções para Mulheres. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E hoje, lição de número 4, nós estaremos comentando a lição que fala sobre o tema Instruções para as Mulheres. O texto principal está na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajos honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Resumo da lição: a mulher deve se vestir com pudor, de modo a agradar a Deus. O texto bíblico está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versículos 9 ao versículo de número 15. Então vamos lá, meu irmão, comentar a lição 4, Instruções para as Mulheres. Nesta lição 4, nós estaremos dando prosseguimento ao que nós estamos falando neste trimestre sobre os assuntos relacionados às cartas pastorais. Na lição anterior, que foi a lição de número 3, nós falamos da importância da oração. Nós falamos sobre a importância da oração e referir-se também ao comportamento do homem no culto público. Isso nós falamos na lição passada. Importância da oração e referir-se ao comportamento do homem no culto público. Agora, Paulo, na sequência do capítulo 2, ele vai começar agora a tratar dos deveres das mulheres cristãs. Então, a primeira prescrição diz respeito ao vestuário. Isso já está de cara, quando nós vamos ler o texto bíblico da nossa lição, ele segue do capítulo 2, versículo 9 em diante, já falando sobre isso. Já no capítulo que fala sobre essa parte da mulher, a descrição, a prescrição que fala no versículo 9, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que é o texto principal da nossa lição bíblica. E assim nos fala, vamos ler novamente, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Essa é a primeira prescrição que nós já vemos dentro do texto bíblico desta lição. Primeiro ponto, com respeito ao vestuário. Segunda diretriz que nós vamos ver nesta lição, tendo por base o texto bíblico da lição, que no caso está falando sobre instruções para as mulheres. A segunda diretriz está relacionada ao papel da mulher no culto. Porque o versículo 11 e o versículo 12 da primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, fala: a mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então, percebe-se também que na segunda prescrição feita por Paulo, está contido um princípio geral. Nós vamos falar sobre isso. Dentro dessa diretriz, tem um princípio geral. Esse princípio geral é relativo ao relacionamento entre a mulher e o seu marido, que é a vedação do uso de autoridade por parte da mulher, ou seja, uma eventual pretensão de mando. Nós vamos comentar sobre isso. Vamos com calma, não vamos fazer pré-julgamento, mas vamos entrar de forma mais profunda dentro desse texto bíblico para entendermos e sairmos, após ouvir essa lição bíblica, fortalecidos, instruídos em verdade, de acordo com a palavra de Deus. Então é isso que nós vamos estudar, porque apesar das muitas discussões sobre o comportamento ideal da mulher cristã, que é a pauta conhecida, usos e costumes, devemos considerar que é preciso haver uma distinção clara, meu irmão, na conduta das mulheres que fazem profissão de fé a Deus, conforme está no versículo 10
da leitura do texto bíblico. Quanto a mulher realmente assentar, quando a mulher realmente ela assenta no seu coração o propósito de viver como uma serva de Deus, meu irmão, pode ter certeza, ela está pronta para abster-se do padrão definido. Definido por quem? Pelo mundo. Pelo Deus desse século. E ela agora passa a viver, conforme Paulo fala, em traje honesto, com pudor e com modéstia. Todo crente sabe disso. Todo crente que tem a consciência, o crente equilibrado, ele foge do radicalismo. Ele não alimenta o legalismo. Mas, de igual forma, não despreza o que a Bíblia diz. Não despreza o ensino bíblico. Não despreza a correção. Porque isso é o que produz, meu irmão, a necessária diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então é disso que Paulo está tratando em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 9 e versículo 10. Porque quando ele usa a expressão em traje honesto, com pudor e modéstia, deve ser tomado como um princípio de sobriedade na maneira de vestir-se. E isso é aplicável, meu irmão, não é questão cultural, não. Isso é o primeiro ponto que você deve entender. Não é uma questão cultural que Paulo está falando. Paulo está tratando de um assunto que é aplicável em todas as épocas e lugares, em contraposição ao padrão mudando. A palavra pudor, quando Paulo está falando aqui para Timóteo, meu irmão, subtende-se a vergonha de exibir o corpo. A palavra pudor está com esse significado. Vergonha em exibir o corpo. Ou seja, é a maneira decente. É a maneira, meu irmão, correta, sim, de uma pessoa que professa a Deus de andar em conformidade como crente salvo em Cristo Jesus. É isso que nós temos que entender. E a palavra traduzida por se vistam está se referindo, meu irmão, à conduta, está se referindo à conduta, sim, mas também ao vestuário. Então, a palavra que se traduz por se vistam, provavelmente se refere à conduta, bem como ao vestuário. E o interessante é que Paulo era suficientemente perspicaz para saber que a roupa de uma mulher é o espelho de sua mente. A roupa de uma mulher é o espelho de sua mente. Parece que Paulo está excluindo qualquer ostentação exterior, por ser contrária a uma atitude de oração e devoção. E o texto bíblico prossegue, que Paulo prossegue falando, e ele vai usar outras palavras, ele vai usar a palavra decência, descrição, porque essas palavras são acrescentadas justamente para explicar o que é uma roupa aceitável. De novo, é uma questão de dignidade e seriedade de propósito, em oposição à leviandade e à frivolidade. Então, mediante o acréscimo de uma lista de proibições relacionada com adornos exteriores, Paulo não deixa nenhuma dúvida quanto ao que ele quer dizer. Por isso ele falou em traje honesto, com pudor e com modéstia. Paulo, é como se Paulo estava dizendo, qualquer forma de vocês usarem roupas para ostentar a si mesmo, então qualquer forma de ostentação tende a prejudicar a finalidade principal da adoração, porque você está tirando foco de quem é digno de atenção dentro do culto, que é Deus. Por isso, a expressão de Paulo usada para os efésios, quanto aos adornos, quanto às tranças, quanto aos ouros, nós vamos adentrar também nisso mais na frente. Tudo isso é uma questão do caráter. Por que é uma questão de caráter? Porque o texto paulino indica que na época que ele escreve para Timóteo, na igreja em Éfeso, as mulheres não cristãs, as mulheres que não professavam a Cristo, elas tinham o costume de usar tranças, tinham o costume de usar ouro, pérolas, vestidos preciosos. Mas para quê? Num afã de tornarem-se atraentes, porque esse era o objetivo das ímpias.
que viviam em Éfeso usar todos esses pretextos para trazer para si ostentações, olhos, atrações. Por quê? Porque os Efésios, meu irmão, nós falamos que era uma cidade que era muito visitada. Era uma cidade turística, vamos falar assim. Era um ponto turístico. Então, as pessoas ali apelavam, sim, para a sensualidade. E como eles apelavam para a sensualidade? Através de seus próprios corpos, ou seja, a exposição do corpo da mulher. Então, quando essas mulheres usavam seus trajes, que eram imodestos, que eram inadequados para pessoas crentes, meu irmão, elas faziam isso justamente para despertar o desejo sexual do homem. E isso era o que acontecia, inclusive nos cultos pagãos. Já as mulheres da igreja de Éfeso, não. Por isso Paulo está escrevendo que vocês devem se abster de tais usos. Vocês devem preferir costumes recatados, a fim de não chamarem a atenção para si e para os seus corpos. Meu irmão, esse deve ser o padrão em qualquer época. Não é questão de local aqui, de questão cultural. A questão cultural aqui de o modo de se vestir, não. É questão universal, é imutável. Paulo aqui está dando diretriz para todas as épocas que o modo de se vestir deve ser com pudor, com modéstia, com dignidade, meu irmão. Não trazendo olhares desejosos, cobiçosos quanto ao corpo por causa dos adereços que você usa. É isso que está claro aqui no texto. E Paulo está falando justamente sobre isso, é um padrão para qualquer época. E que padrão é esse? Que é a descrição da mulher cristã como uma marca da sua conduta, meu irmão. E isso é fruto da transformação do seu caráter. Porque isso vai expressar honestidade, pudor e modéstia. Hoje, o que mais acontece é debates em questões externas pontuais, quando na verdade o problema reside no interior de cada um. Porque quando o crente, seja o homem ou seja a mulher, é transformado, meu irmão, pelo poder de Deus, o seu íntimo é transformado. Então o que nós expressamos através do nosso corpo, o que eu me expresso, aquilo que eu visto, o que eu me mostro ser, o meu exterior, as minhas atitudes, são apenas reflexos do que tem no meu interior, do que tem dentro do meu coração. Coração com o sentido dos anseios, dos desejos, das vontades. Então são as minhas faculdades de escolha evolutiva. E quando o homem é transformado, meu irmão, o reflexo se vê no seu modo de vestir, de andar, de falar, de agir. Por isso o texto está trazendo essa questão, que é uma questão de caráter. Quem é transformado, quem tem vida mudada, não anda em conformidade com o mundo. É diferente do mundo. A distinção, meu irmão, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Se você está em cima do muro, o muro é das trevas, é do diabo. Que o diabo, o muro é dele também. Então nós devemos entender e compreender muito bem isso. E Paulo enfatizou que o caráter interior, meu irmão, era muito importante. Era muito importante porque isso reflete no exterior. O apelo que Paulo faz, meu irmão, quanto ao traje honesto, aqui é ao bom gosto e ao bom senso na cultura. As mulheres crentes deveriam vestir o seu comportamento de uma maneira que complementasse o seu caráter e não de discordar dele. O que as pessoas vestem, como as pessoas andam, a sua forma digna de andar, tem que refletir o seu caráter. Tem que refletir o seu caráter, meu irmão. E as mulheres que adoram dentro da igreja de Cristo, está dentro da igreja, da comunidade cristã, não devem ser dadas a ostentações.
a enfeites caros, a adornos excessivos. Isso se aplicou lá para os Efésios, se aplicou. Estava inserido na cultura, estava. Mas também se aplica para nós hoje. Se aplica para todos nós. Então, dizer que as mulheres de Éfeso não usavam tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestido precioso, queria dizer, uma vez mais, que a sua ênfase, Paulo está parafraseando o que Paulo escreveu, Paulo estava querendo dizer para elas, mostrando para elas que a ênfase deveria estar não na aparência, mas sim em quem elas eram. Ou seja, você não é crente? Você não é serva? Você não está adorando a Deus? Então não se misture com o mundo. Não se misture com o mundo, porque isso causa cobiça. E isso também causa assédio sexual, sim. O corpo da mulher deve ser adequadamente coberto para não despertar desejos sexuais, isso é fato. O corpo coberto não é se esconder, mas é se vestir de maneira prudente, de maneira honesta. Não é? Então convém lembrar, contudo, que a mesma Bíblia que reprova o mau comportamento da mulher com relação à exposição sensual do seu corpo, a mesma Bíblia que condena isto é a mesma Bíblia que condena o pecado do homem que pelos olhos se dá a cobiça através de olhar uma mulher mal vestida, vamos falar assim, principalmente na igreja, porque nós estamos falando aqui no contexto da igreja, que a carta foi escrita aqui para a igreja de Éfeso. Então não adianta de nada não, meu irmão, tá culpando o outro não. Ah, eu ando assim, mas a culpa é dele porque ele tá olhando para mim com um olhar cobiçoso. Aí o homem vem e culpa a mulher. Não, a culpa é dela porque ela tá andando mostrando as suas partes aí porque ela quer mostrar. Então seja a mulher, meu irmão, vestida sem a devida decência, culpando o homem por conta do seu olhar malicioso. E seja o homem culpando a mulher por ela estar se vestindo com veste imprudente, vamos falar assim. O que a Bíblia fala é que Deus não tem um inocente por culpado, e nem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, meu irmão. O crente ele não deve se pautar pelo mesmo padrão de juízo mudando, não, no qual falta o devido equilíbrio para censurar o pecado reinante de ambos os lados. O homem peca e a mulher peca. Pecou, Deus não tem o culpado por inocente. Por isso reprovamos os dois lados. O assédio sexual reprovado sim. É também. Por quê? Porque o outro lado também nós reprovamos, que é os comportamentos sexuais e provocativos. Condena-se os dois. A Bíblia Sagrada condena os dois. O homem que assédia a mulher está pecando. E hoje é crime. E a mulher também que anda com comportamentos sensuais e provocativos está pecando. Não é crime, não é, porque a sociedade quer que você faça isso mesmo. Perante a sociedade não é crime, mas perante Deus é pecado, porque pecado sempre é pecado. É o que Paulo deixou aqui para a gente. Olha, lá fazia isso, era pecado. Hoje é pecado do mesmo modo, não mudou nada. Não mudou nada. Então, meu irmão, há um exacerbado protecionismo da mulher pela cultura atual, não é? Olha ao seu redor, veja o que acontece na sociedade hoje atual, na cultura atual da sociedade. Como se ela agisse, trata a mulher como se a mulher estivesse agindo como um ingênuo, um inocente, vítima do homem, em todos os casos. Meu irmão, isso que fazem é nada mais, nada menos que negar a pecaminosidade e a malícia feminina. Como fez no Éden, o Senhor exerce e exercerá o perfeito juízo sobre todas as suas criaturas na proporção das suas culpas. É aquilo que nós estávamos falando anteriormente, o reflexo daquilo que você veste, como você anda, como você procede, é o que está dentro do seu coração. Por isso é uma questão de caráter. E esse caráter tem que ser moldado conforme a palavra de Deus, para não gerar nem cobiça e nem tampouco um assédio sexual, porque ambos Deus abomina tanto o que pratica o assédio sexual, que é crime e pecado, quanto o andar provocativo, extravagante das mulheres, que não é crime, mas é pecado diante de Deus. Mas isso é uma doutrina de homem?
Hein, meu irmão? Será que isso é uma doutrina de homem? Não, isso aí é costume. Isso aí é os homens que inventam porque não querem que as mulheres andem mostrando a beleza do seu corpo. Mas isso é bíblico? Isso é questão de doutrina de homem? E aí, o que os irmãos têm a falar sobre isso? É disso que nós vamos falar. É uma doutrina de homem? Porque há pessoas que ignoram sobre o ensino da necessidade de se vestir bem. Há pessoas que não estão nem aí para isso. Há líderes que não estão nem aí. Há líderes que estão nem aí. Como nós estamos focando também no ensino de instruções para as mulheres, tem mulheres, meu irmão, que sentam na igreja, vai de saia. E quem está lá na frente no púlpito vê tudo, porque elas não têm decência. Não tem decência. Então, meu irmão, o que nós devemos entender sobre isso? No Éden, lá no Éden, o homem pecou, Adão peca, Eva peca. O que eles fazem? Vão lá e pegam folha de figueiras e se vestem. Aí Deus vem e prepara para ele roupas decentes. Não é folhas para cobrir apenas as partes íntimas, certamente não. Mas Deus dá roupas decentes. São túnicas de peles para vestir-se o corpo. O cuidado com o corpo, meu irmão, ele é, portanto, inspirado no ato pessoal do próprio Deus. O Novo Testamento ensina isso com clareza, que fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, a maneira como cuidamos dele deve, acima de tudo, glorificar a Deus, o Senhor. Então, a mulher que decide servir a Deus precisa atentar com humildade para esse valioso ensino, meu irmão. Qual o ensino? Que seu comportamento e vestuário devem ser santos. Deve-se evitar roupas extravagantes, transparentes, curta, colada ao corpo. E isso não se aplica só à mulher, não. Se aplica ao homem também. Se aplica ao homem. Tem homem que se veste também, sim. É ensino universal, é para os dois. O homem também deve andar decentemente, não com roupas apertadas, transparentes, com forma que venham a exibir seu corpo, mesmo com roupas. É tanto para um quanto para o outro. Então, o autor vai falar também sobre não a cultura da afirmação. O que o autor está falando com isso aqui? A cultura da afirmação. Porque o texto que nós estamos analisando, 1 Timóteo 2,9, ele vai totalmente de encontro a essa cultura da afirmação. Por isso é não a cultura da afirmação, que hoje é vigente nas sociedades modernas. Que a sociedade moderna hoje ela é focada no antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro de todas as coisas. Existe um espírito nesta época que está querendo divinizar o homem. E é isso que estão tentando fazer de todas as formas. Não há, porém, abertura, meu irmão, para qualquer dúvida quanto ao propósito de Paulo. Quando ele escreve para Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, ensina a igreja aí em Éfeso a assumir um estilo de vida distinto, diferente, que vá na contramão da cultura mundana, Timóteo. O uso da expressão como convém a mulheres que façam profissão de servir a Deus deixa muito claro que o comportamento feminino já não mais poderia ser resultado de uma decisão pessoal de cada uma. Não é conforme você quer, é conforme está preceituado nas Sagradas Escrituras. Isso está muito claro. O comportamento feminino já não mais poderia ser resultado de uma decisão pessoal de cada uma. E assim deve ser com todos os discípulos de Cristo. Assim deve ser, seja homem, seja mulher. Pois o chamado para servi-lo sempre importa em renúncia, meu irmão, dos próprios desejos. Entre os discípulos de Jesus, portanto, não pode funcionar tal cultura da afirmação. Na igreja de Cristo tem que ser a cultura da negação. Por isso a palavra de Deus fala: aquele que quiser vir após mim, tome-se a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É a cultura da negação. É a mansidão, a humildade, atitude concretas de renúncia das nossas vontades. Ah, como eu queria vestir esse vestidinho curtinho, apertadinho, é tão bonito em mim. Negue-se a si mesmo.
viva para Cristo. Você não vive para você. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Outro ponto que o autor vai entrar para falar é sobre o ministério feminino, que está incluso também aqui dentro desse texto. Porque Paulo vem e ensina a respeito da conduta da mulher no seu jeito de vestir. Agora ele vai passar a tratar da participação feminina no culto público. Paulo vai tratar, por isso esse texto bíblico está tratando justamente disso, da maneira de se vestir e de se portar no culto público. Então, como ele já havia feito na carta aos Coríntios, que Paulo já havia demonstrado isso para os coríntios, desde logo que o seu ensino não estava circunscrito a uma realidade exclusiva de Éfeso. Porque há pessoas que falam, é questão cultural. Não, tem aqui, meu irmão, uma realidade universal. Não era uma questão apenas exclusiva de Éfeso, não. Paulo já falou também sobre isso lá em Corinto. Paulo falou sobre isso lá em Corinto. Então, os dois textos de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 35, 34 e 35, como aqui em Éfeso também, está bem claro que esses textos estão entre os que mais incomodam os teólogos de linha progressista. São pessoas que não se conformam com os ensinos que estão nas Sagradas Escrituras. Aí tentam, de toda forma, querer mostrar que a Bíblia não é inspirada, que a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia não é infalível. Mas nós estamos aqui, meu irmão, somos levantados para proclamar e afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus eterna e imutável, que não contém erros e tem forma normativa para a vida humana em todos os tempos. Então, esse texto bíblico agora sobre análise, ele é bastante claro em alguns aspectos. O primeiro é que a mulher pode aprender. A mulher pode aprender. É o que Paulo fala, as mulheres aprendam em silêncio, com toda sujeição. A gente vai entrar no texto. Mas o primeiro ponto que nós vemos aqui é que a mulher pode aprender. Depois, Paulo prossegue falando e afirma que a mulher não deve ensinar. Aí até aqui, meu irmão, a recomendação está claramente mais voltada para o aspecto público. Nós temos que entender isso, né? Leia o texto no seu contexto. A recomendação está clara, mas voltada para o aspecto público. Mas quando o apóstolo diz, nem use de autoridade sobre o marido, agora que ele está entrando numa questão que fica clara, essa aplicação de aspecto geral. O que Paulo aqui está falando, porque nós temos que compreender. E o que eu devo compreender? Que a mulher não usar de autoridade sobre o marido quanto ao ambiente da igreja, deixa isso de forma muito clara, induvidosa, a impossibilidade do pastorado feminino. É o que Paulo está colocando aqui, está trazendo esse aspecto geral. E que aspecto geral é esse, meu irmão? Que nós precisamos compreender. Que o ensino paulino, meu irmão, não corresponde a uma proibição total à participação da mulher no serviço público do reino de Deus. Não é isso que Paulo está falando, porque senão ele estaria contrariando justamente aquilo que ele fala nas suas cartas, né? De mulheres que trabalhavam em prol do reino. Nós podemos citar as mulheres que ajudavam a Cristo com seus bens, forneciam, ou seja, eram pessoas que investiam no ministério de Cristo, bem como pessoas que Paulo escreve nas suas cartas, falando como elas eram cooperadoras, inclusive ensinando as outras, como aconteceu com Priscila e seu marido Áquila, que ensinava, ou seja, é um ensino que não está contradizendo nada. Por isso nós devemos entender, que nós devemos compreender isso, que Paulo aqui, meu irmão, não está proibindo a participação da mulher no serviço público do reino de Deus. Não é isso que o texto está falando. Então, como sabemos, falamos já que as mulheres teve um papel ativo na sociedade desde que o mundo é mundo, e principalmente com o surgimento do cristianismo, que deu lugar para as mulheres, coisa que nas religiões antigas não tinha essa proeminência como o cristianismo deu para as mulheres ao longo desses anos e hoje ainda dá. O que Paulo está deixando aqui claro é que o que não há nas escrituras é fundamento para o ministério feminino de liderança ou pastoreio de igreja. O homem e a mulher, sim, são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Porém, quanto ao homem que Deus entregou, foi ao homem, no caso, que Deus entregou a responsabilidade de direção da família e da igreja. Então, o texto de 1 Timóteo 2,
principalmente o versículo 12 ao 25, mostra que não é permitido na igreja a mulher ensinar de modo normativo, diretivo e terminante, como faz o dirigente da congregação. Ou seja, o texto de Paulo aqui está trazendo uma forma clara de que não existe essa coisa de pastorado feminino. Ponto. É a Bíblia que fala. É o contexto aqui que nos mostra. E isso fica muito claro quando nós vamos ler esse texto. Então, o cristianismo, meu irmão, como eu falei anteriormente, ele não restringe o papel das mulheres dentro da igreja, não. Mas ele ampliou as oportunidades da mulher. Mas as responsabilidades com o pastorado foram dadas aos homens. Isso que nós devemos entender. E por que Paulo foi tão contundente ao tratar do comportamento da mulher na sua carta a Timóteo? Por que ele usou isso? Não é? Se naquela época os rabinos eram praticamente rechaçavam as mulheres não tinham oportunidade praticamente para fazer nada. Inclusive, nem de ensinar crianças as mulheres tinham dentro do judaísmo. Meu irmão, o que a gente tem que entender é que, independente da questão local que tenha chegado à mente de Paulo para que este escrevesse sobre este assunto tão específico na sua carta a Timóteo, o fundamento para a sua prescrição, que é uma prescrição normativa, não é casuístico ou isolado, ou seja, um ensino para que a mulher aprendesse em silêncio não era exclusivo para Éfeso, por alguma distorção local, não. Se Paulo estivesse terminado seu ensino sobre as mulheres no versículo 12, meu irmão, seria possível aos hermeneutas progressistas, liberais, buscarem 1000 razões fora do texto para supor o porquê da norma contida nos versículos 11 e 12. Mas observe que, contudo, meu irmão, o porquê de a mulher não poder ser a fonte de ensino diretivo da igreja, ou seja, exercer o exercício de liderança do rebanho, está nos versículos 13 e 14. Olha como fala, porque primeiro foi tomado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então a primeira razão é a precedência do homem em relação à mulher. A Bíblia mostra de forma bem clara em Gênesis, quando descreve a criação do homem primeiro e depois a criação da mulher. Isso está apresentando o propósito divino de ter o homem como líder e a mulher como a sua ajudadora. É o que a narrativa bíblica nos mostra, no sentido de a mulher ter sido criada para suprir a necessidade do homem quanto ao seu auxílio. E o auxílio deveria ser idôneo, não auxiliadora que ele fosse idônea. Então foi o próprio Deus quem falou: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele, isto é, que lhe assista. Essa é a primeira razão, é a precedência do homem em relação à mulher quanto à criação. A segunda razão que Paulo apresenta é o fato de Eva ter sido enganada e caiu na transgressão, conforme fala o texto bíblico, que fala que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, Eva, ao agir como chefe, porque ela agiu como chefe, ela tomou uma decisão independente do seu marido. Não procurou opinião, não procurou se consultar com o seu marido. Agiu de forma independente, o que isso ocasionou, comeu do fruto proibido e pecou. E além de pecar, levou o homem também ao pecado. Então essas são, meus irmãos, as razões bíblicas que Paulo está citando, pelas quais o homem deve ser o chefe e líder espiritual, tanto do lar quanto da igreja. E essas razões, elas são imutáveis. Não existe possibilidade de alterar em função de contextos econômicos, em função de contextos sociais, políticos ou culturais. A Bíblia Sagrada está de forma clara deixando aqui que Deus criou o homem e a mulher com propósitos distintos, tanto no lar quanto na esfera espiritual. Então a exerção, o exercício do pastoreio, o exercício da liderança espiritual de uma determinada congregação, ou seja, de pessoas, está
informado e deixado nas escrituras de forma clara que Deus destinou esse propósito para o homem, é uma função que compete ao homem. E as razões Paulo deixou de forma clara nos versículos 13 e 14 da sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Mas será que a mulher tem que ficar calada sempre? Será que é isso que Paulo estava falando? Não, meu irmão, a gente já até comentou sobre isso, que as mulheres tiveram exercícios muitos profícuos, um ministério muito profícuo dentro do cristianismo, inclusive no ministério de Cristo e no de Paulo. A Bíblia sempre apresenta a mulher desempenhando vários ministérios, ou seja, serviço, porque o que é ministério? É serviço, é servir. Então, a mulher exerceu vários serviços na igreja. O texto que Paulo deixa para Timóteo aqui como normativo, aqui, que já até adiantei, né? O texto que Paulo escreve aqui tem uma aplicação no culto público. Está relacionado ao ensino normativo, meu irmão. Está relacionado ao ensino diretivo, ao ensino terminante, como nós já falamos anteriormente. Isso está em acordo com as Sagradas Escrituras. Inclusive, Provérbios capítulo 31, versículo 26, quando fala da mulher virtuosa, Salomão fala que a mulher virtuosa abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua, ou seja, a mulher ela é útil sim, muito, né, tem suas opiniões, instruções em muitos âmbitos. Por isso a Bíblia fala que a mulher virtuosa ela vai abrir a boca, vai sim, mas para falar com sabedoria e a lei da beneficência deve estar na sua língua. Na Bíblia nós temos vários exemplos de mulheres que agiram com sabedoria. Poderíamos citar Abigail, poderíamos citar as mulheres a qual Pedro comenta na sua primeira carta. Paulo fala de várias mulheres também que tiveram ministérios, serviços, no caso, profíncos. Ou seja, então, meu irmão, o que deve se entender? Que sem temer a Deus e confiar plenamente na sua palavra, nenhuma mulher vai encontrar condições de fazer tudo isso. Para fazer a obra, para fazer a vontade de Deus, falar com sabedoria, ensinar com beneficência, ter a beneficência de Deus na sua língua, o que deve se entender é que deve entender o seu papel como mulher de Deus, crente fiel e deve andar em conformidade com a palavra de Deus. E fazendo isso, ela está alicerçada, não só ela, como sua família e seus filhos, contra o espírito feminista que está se multiplicando em todas as esferas da sociedade e está exercendo muita influência, principalmente nas igrejas evangélicas. Por isso nós vamos falar do feminismo evangélico. O Brasil é um país majoritariamente cristão, tem um contingente evangélico muito grande. O autor coloca aqui no livro de apoio que o censo realizado no ano de 2022, ou seja, o ano passado, divulgado pelo IBGE, mostra que o Brasil tem quase 208 milhões de habitantes. Desses habitantes, existe um universo de 64% são católicos e 22% são evangélicos. Então, se nós fazemos o entorno daquelas pessoas que se consideram cristãs dentro do Brasil, conforme o censo divulgado do ano passado em dezembro, mais de 86% da população brasileira se considera cristã. E dentro desse aspecto, ao longo desses anos no qual estamos envolvidos na sociedade, principalmente brasileira, nós estamos vendo essa polarização que está existindo tanto da política quanto na ideologia, ou seja, ser direita ou ser de esquerda em nosso país. Isso está muito claro, e principalmente nos nossos dias. Então, dentre os cristãos, meu irmão, a maioria absoluta se diz de direita. Nós não vamos falar de política, não, mas estamos relatando fatos aqui baseado em pesquisas. Então, entretanto, meu irmão, em certos temas, por que nós estamos falando isso? A maioria se diz de direita. Por que a gente fala de direita? Porque de direita são os que têm o pensamento mais conservador, mais tradicional, mais voltado para a cultura judaico-cristã. Então, a maioria se diz que é conservador. Entretanto, meu irmão, quando nós vamos tratar de alguns temas, nós vemos que a prática é totalmente contrária à narrativa, à teoria do que se fala. E justamente uma delas está relacionada ao papel da mulher e a sua posição na família, na igreja e na sociedade. No Brasil está crescendo muito o que nós estamos chamando de feminismo evangélico.
É um fenômeno que assombra, meu irmão. Por quê? Porque a gente olha para os prejuízos que isso causou nas igrejas protestantes, lá na Europa e nos Estados Unidos, e isso causa assombro, porque causa prejuízo. Mas, ao que se percebe, a grande preocupação está com a esquerda teológica. No nosso país, a preocupação é essa. E nós estamos deixando ao largo uma das mais inflamadas temas do esquerdismo, que é o feminismo. Deve sim ser ensinado o que a Bíblia ensina nas igrejas. Porque como é que se combate? Não é atacando, não é rechaçando, mas ensinando o que é correto. Por quê? Porque quando se ensina o que é correto, quando vai se deparar com um ensino totalmente contrário à palavra de Deus, a pessoa já está vacinada, vamos falar assim. Então não são poucos os evangélicos, meu irmão, que se consideram de direita, né? Mas que quando o assunto é o papel da mulher, fala e age segundo a agenda esquerdista, talvez em nome do politicamente correto, que de fato é isso que está acontecendo. Então, meu irmão, nós devemos entender que nós combatemos o espírito feminista, o espírito que quer destruir a família, o espírito que quer destruir os bons costumes, a cultura judaico-cristã. Nós devemos entender que só se combate isso, mesmo através da palavra de Deus. Não é com movimentos políticos, não. Não é com isso que vai. Não é com práticas faladas, com teorias, porque vivemos muito de teorias, mas na hora da prática não fazemos o que é correto. E é justamente isso que nós estamos falando aqui. Mas eu devo combater com a palavra de Deus, sabendo discernir aquele que está falando em nome de Deus e que não está, porque estão infiltrando-se dentro da igreja para ensinar coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Então, a defesa do pastorado feminino, como está acontecendo, é o carro-chefe, para você que não sabe, nesse escandaloso movimento esquerdista. A grande questão, portanto, não é, minha irmã, ser de direita, ser de esquerda, é ser bíblico, é seguir o que está na Bíblia, é crer na palavra de Deus e viver de acordo com o que ela prescreve. Isso que nós devemos nos ater. E para encerrarmos a nossa lição, vamos encerrar falando que nem feminismo, nem machismo. Então, o que se pode ser dito, para concluir, meu irmão, é que homens e mulheres devem viver em amor, honrando e respeitando uns aos outros, atentos para os seus respectivos deveres. Isso agrada e glorifica ao nosso Senhor Deus. As razões apresentadas por Paulo para tratar da posição da mulher no lar e na igreja não foram culturais, como nós falamos ao longo da lição, mas foram bíblicas, logos imutáveis. Bem faremos se nós atentarmos para o ensino das Escrituras, em vez de enredarmos-nos com as ideias progressistas, que não encontram outro fundamento senão os próprios desejos da sociedade moderna. Hoje, meu irmão, mais do que nunca, a teologia é para todos os gostos. Como Paulo já havia advertido, chegaria o tempo em que a sã doutrina não seria suportada. E isso levaria ao surgimento de muitos doutores segundo os desejos das massas. A Bíblia, meu irmão, não é um livro feminista. A Bíblia, meu irmão, não é um livro machista. Ela não tem compromisso com movimentos. A Bíblia não tem compromisso com conceitos. A Bíblia não tem compromisso com ideologias humanas. Como palavra de Deus, prescreve condutas e papéis distintos para pessoas distintas, conforme o plano divino para cada uma delas. Então, todos os que creem e praticam o que nela está escrito serão salvos se permanecerem com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 4 das lições bíblicas jovens, instruções para as mulheres. Que Deus abençoe a vocês. Não se esqueça que nós estamos disponibilizando o teste online na descrição do vídeo. Até a próxima aula, se assim o Senhor permitir.